O impossível não existe. Para o nosso Deus, não. Para nós que somos filhos dele, também não. Não é verdade? Basta crer que o milagre vai acontecer. Aleluia. Amados, muitos de nós oramos, mas esquecemos de descansar em Deus. Não é verdade? Nós oramos, nós buscamos, mas esquecemos de descansar. Esquecemos. Nós não acabamos de cantar que Deus é Deus do impossível, que o impossível não existe para Ele e para nós. Porque nós teimamos em não descansar. Porque nós teimamos em sermos, estarmos ansiosos, preocupados, não é? Antes da hora. E infelizmente isso vem se arrastando anos e anos. Precisamos aprender a descansar na onipotência de Deus. E não na nossa força. E não na nossa força. Não é? Nós achamos porque foi inculcado na nossa cabeça que se fizermos sacrifício, Ele nos ouve. Que o sacrifício não foi suficiente. Precisamos fazer algo mais. Amados, nós precisamos partir do princípio de que a graça não é merecimento. Se fosse por merecimento, a vinda e morte de Jesus Cristo seria em vão. Ora, se eu pudesse conquistar por meu próprio merecimento a salvação, a minha saída do inferno, de viver nas trevas, por que Jesus ia descer do trono? Ia se fazer homem, ser cuspido, ser esbofeteado, levar uma cruz, isso aí é o de menos. Uma coroa de espinho, isso aí é o de menos. Porque quando Jesus suou sangue ali no Getsemane, não foi por conta disso. Foi por minha culpa, por sua culpa. Foi pelo pecado, pela minha culpa, pela nossa culpa, que ele estava carregando. E ele sabia que ele ia se separar do Pai. Aquilo doeu. Aquilo ele não podia suportar. A cruz ele podia suportar. A coroa de espinho ele podia suportar. A calúnia, a difamação, a cusparada na cara, a esbofeteada na cara. Ele sendo inocente, ele suportava. Mas saber que naquele momento que ele assumia a culpa, a minha culpa, a sua culpa na cruz, diante de Satanás, ele colocou ali sobre ele toda a nossa vergonha, toda a nossa humilhação, toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, todo o nosso pecado, toda a nossa imundícia. Ele sabia que naquele momento ele ia ficar longe do Pai. O Pai não suportaria. Por isso ele grita, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque me desamparaste? Nesse momento, foi essa a razão, foi esse o motivo que ele transpirou sangue. Lá no Getsemane. Não foi por conta da cruz. Não foi por conta das dores físicas. Mas foi daquele momento que ele sabia que ia se separar do Pai. Então, amado, não é por merecimento, é por graça. Todo esse sacrifício não foi em vão, não foi à toa. Tá certo? Vamos agir de maneira diferente a partir de agora? Confiar, descansar. Vamos ler aí em Isaías,
capítulo 64. Isaías 64, versículo 4. Deus diz: abençoado será aquele que trará um copo d'água para o seu servo, ou sua serva. Agora é briga para quem quer ser abençoado, né? É, povo de Deus. Todos acharam? Versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O irmão que é bênção dupla, trouxe 2 copos. Bênção dobrada, amplia as minhas fronteiras. Glória a Deus, vou repetir. Presta atenção, grava, não na tua testa, não na tua mão. Grava no teu coração, grava em tua mente, grava em tua alma. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ok? Orar, descansar e esperar o agir desse Deus que não há outro igual. Acaso você conhece a história de algum Deus que fez esse sacrifício que ele fez por alguém? Que levou sobre si de maneira inocente, totalmente inocente, a tua culpa, a tua imundície? Tem algum Deus que fez isso? Que desceu da sua glória. Nós não queremos descer da nossa reles, altura, não é? Nós subimos numa tampinha de garrafa, já dá até tontura, porque a gente se sente na maior altura. Não é verdade? E aí de quem mexer. Não, eu cheguei aqui, eu estou aqui, quem é você? Você sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Não é assim? O homem é arrogante. É assim. Mas você imaginou, Deus desceu da glória. E mais, ninguém tirou, ninguém empurrou. Ele veio por livre e espontânea vontade. Ele veio por amor de você. Por amor a você. Por amor a mim. Nenhum Deus fez isso. Nenhum Deus. Nenhum Deus traçou um plano de salvação tão perfeito quanto ele. Que séculos, séculos e séculos a humanidade não esqueceu. As palavras dele não ficaram em vão. Quais palavras, se eu perguntar aqui, qual palavra que o filósofo famoso falou aqui, falou no mundo? Você vai pensar, corre lá no Google, me dê uma frase aqui de algum filósofo famoso, me dá uma palavra. Aí você vai lá no Google, eu acho que foi isso, acho que foi, não é? Mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela permanece. Até criança sabe, conhece quem é Jesus. Tremendamente maravilhoso e bendito. Sabe, amados, quando nós compreendemos isso, que não é por nós, mas é por Deus, que tudo que ocorre na nossa vida, a gente começa a viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. E alcançamos
Sabe quando Davi foi ungido rei? Davi com os seus 14, 15 anos. E olha, que interessante, que nem o pai Davi dava importância para ele. Quando o profeta Samuel chegou ali para ungir, olha, Deus me mandou, vem aqui da sua casa, o rei que ele preparou para Israel. Eu vim aqui ungir. Preparou os filhos mais fortes, os filhos mais bonitos, mais preparados, aqueles prontos para a guerra, aqueles já experientes, aqueles que tinham a altivez de um rei, né? Mas sabe, não era por nenhum homem, não era pela força do homem, não era pelo status do homem, não era pela capacidade do homem, não era pela experiência do homem, era por Deus. Aí o profeta achou, né? Até o profeta se iludiu. Falou, não, eu acho que é esse aí, Senhor. Não. Veja se não tem mais um outro aí. Ah, Jessé, não tem um outro filho teu, não? Ah, é. Aí Jessé lembrou que tinha um caçula. Ah, ele está lá no campo. Ele é pastor de ovelha, ele está fedendo a ovelha. Ele é jovem, inexperiente na vida ainda. Deus fala, é esse que eu quero. Eu não preciso da experiência dele. Eu não preciso da altivez dele. Eu não preciso do conhecimento dele. Eu preciso dele. Porque é por mim, não é por ele. Então Davi foi ungido rei. Mas sabe, Davi nos dá uma grande lição. Uma lição que nós temos que viver a partir de hoje, amados. Quem não vive tem que, se não sair aqui, pastor, tranca essa porta e não deixa sair. Enquanto não se converter. Tem que mudar, tem que viver. Esperar em Deus. Quando Davi foi ungido, eu não sei se teria essa mesma posição que Davi. Davi poderia dizer, não, agora eu não vou mais cuidar de ovelha, ficar fedendo a ovelha, ficar lá no campo, ficar dormindo no meio da, né? Eu não, agora eu sou rei, rapaz, respeita, rapaz, sabe com quem está falando? É o rei, fui ungido pelo profeta Samuel, a ordem é de Deus, eu sou rei. Davi voltou lá para o campo, para continuar cuidando das ovelhas, fazendo o serviço humilde, fazendo o serviço que os irmãos não queriam, não. Ele queria serviço de destaque. E sabe quantos anos depois se cumpriu a promessa de Deus na vida de Davi? Diz lá em Samuel que ele foi ungido, ele foi feito rei. Ele assumiu o trono aos 30 anos de idade. Tantos anos depois. Davi não viveu em ansiedade. Davi não exigiu de Deus, Senhor, e agora? Tu me ungiste rei, eu quero o meu trono, é meu, eu quero. Davi esperou. Davi renegou toda a ansiedade, toda a pressa, toda a prepotência. Davi não desesperou e não proferiu palavras que entristecesse o Espírito Santo, palavras de heresia. Deus não cumpriu a promessa. Ele soube esperar. Porque Davi precisava ser tratado. Davi precisava crescer. Davi precisava ser moldado. E haveria um tempo para isso. Amado, quem sabe a tua bênção ainda não veio, a tua vitória ainda não veio, a tua cura ainda não veio, a tua libertação ainda não veio, porque você está no processo de
tratamento. Você está passando por um processo de crescimento. Você está passando por um processo de amadurecimento. E é necessário. Mas você está sob uma promessa. E se você está sob a promessa, saiba esperar, porque ela vai cumprir. Se Deus ungiu, Deus vai te fazer rei. Deus vai te colocar no trono. Deus vai te colocar no lugar onde Ele prometeu. Mas faz tanto tempo. Então é porque você ainda não está preparado. Vamos melhorar? Vamos nos preparar? Converse com Deus. Converse com o Espírito Santo. Tira em mim, Senhor. Veja, faça igual o próprio Davi. Sonda-me, vê se há um caminho mau em mim. Para que a promessa de Deus venha no tempo perfeito para a tua vida. Quando José sonhou que aqueles feixes, né, estavam todos, vamos dar uma lida aqui? Deixa eu ver aqui. É Gênesis 37, irmãos. A partir do versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E o que aconteceu com José? José foi jogado numa cova, num buraco e vendido como escravo. José poderia dizer: Senhor, tu disseste, tu me mostraste, me revelaste que todos eles iriam se curvar diante de mim, e eu é que estou curvado diante dele. Mas era plano de Deus. Fazia parte do processo para Josué alcançar a bênção. José alcançar a bênção. Ele sabia o que era humilhar-se. O que era humilhar-se. O que era viver uma humilhação. Às vezes nós não queremos viver, não queremos ser humilhados. É ou não é? Não queremos ser humilhados, achamos que não somos dignos de ser humilhados. Mas, amados, às vezes a humilhação que nós estamos passando, a humilhação que você está passando, ou seja no seu trabalho, ou seja na sua família, ou seja na igreja, ou seja onde for, faz parte do processo de Deus para a tua vida. Faz parte do processo para Ele te honrar. Mas você tem que saber se humilhar. E José soube. Mas ainda precisava mais. Quando ele foi vendido para Potifar, ali ficou como mordomo, ele já subiu, já ficou num carguinho melhor, né? Aí falou: agora eu estou, né, dono da... eu comando todo aqui os escravos, eu ordeno aqui tudo na casa, organizo a casa, eu estou porque o mordomo, né, era segundo ali, né, era o dono e ele. Então ele estava bem. Mas ele ainda não estava preparado. Ele ainda precisava passar por mais um pouquinho de prova. Às vezes nós falamos assim: mas Senhor, de novo, Senhor. Mas eu acabei de passar por esse problema, vem outro. Mas Deus,
Ai, amado, vamos parar de reclamar, que faz parte do processo. Não esqueça, você está sob uma unção. Você está sob uma promessa. E essa promessa vai se cumprir em tua vida. Está demorando, mas vai. Não vai falhar. Mas é preciso passar pelo processo. É preciso passar pelo processo. E entendermos isso. Mas eu vou ser colocado num lugar de honra. Todos vão reconhecer como a mulher me defama. Eu sou inocente. Como Deus deixou isso acontecer? É preciso passar. Porque não é por você, é por Deus. É para que você entenda que não é pelo teu mérito, não é pela tua honestidade, não é pelo teu bom caráter que você vai ser honrado. É por Deus. É por Deus. Sempre é por Ele. Não é por você, por mim. Por minha causa, por meus méritos, pelas minhas conquistas, pelos meus esforços. É por Ele. Aí José vai para a cadeia. Aí José fica lá. Aí José ajuda lá o copeiro e o padeiro. Aí o padeiro é perdoado, volta, sai da cadeia, sai da pena de morte. E José continua. E pede para o padeiro, lembra de mim quando você estiver lá. O padeiro esquece de José. Quantas vezes a gente faz um bem para alguém e não somos reconhecidos por aquela pessoa? É ou não é? E a gente fica magoado com aquela pessoa. Mas, amados, às vezes Deus está usando aquela pessoa, tá? Para te dizer um não. Não fique com raiva. Faz parte do processo. E no tempo de Deus tudo acontecerá. E no tempo de Deus o padeiro lembrou. Copeiro, né? Perdão. O José, que estava lá comigo, ele revela sonhos. Quando o faraó teve aquele sonho lá que nenhum mago, ninguém, nenhum Deus revelou. Ele revela o tempo perfeito de Deus. Aí José foi tirado. Aí chegou o tempo da honra. Aí chegou o tempo dos feixes ao redor dele se ajoelhar. Aí chegou. Quando os irmãos deles vieram, preparado estava o momento oportuno. Porque era necessário que José passasse por todo aquele processo. Porque Deus sabia que o seu povo iria penar, passar fome e morrer de fome, se não tivesse um socorro. Deus providenciou José para que ele estivesse ali, no Egito, fosse o segundo homem ali do Egito, fosse respeitado ali, fosse a voz de comando, o homem que administrasse toda aquela nação. E todas as outras nações vinham em busca de ajuda, vinham pedir a José. Então Deus preparou, mas José precisava, para José estar naquele lugar de honra, aquela altura, José precisava entender todo esse processo, passar por esse processo, ser humilhado também, sentir a traição, viver a humilhação, para estar lá, para entender que não é por ele, é por Deus. Você sairá da posição em que você está, mas entenda, não é por você. E quando você estiver lá, saiba reconhecer que não foi por você, foi por Deus. Em todo tempo, foi por Deus.
Moisés foi criado no Egito. Até então, a nação mais poderosa, a nação mais rica. E Moisés aprendeu todas as línguas, Moisés aprendeu tudo, a melhor cultura, teve a maior e melhor educação. Para depois Moisés ser fugitivo e ir morar no deserto. Cuidar também de ovelhas, de gado. Mas como assim? Deus me coloca no Egito, Deus me dá os melhores mestres, eu aprendo as maiores línguas que alguém pode aprender, as melhores e maiores culturas. Para quê? Para cuidar de animal, para viver fugido, no deserto, nesse lugar distante onde ninguém me conhece. Sol a sol, com esse sol calcicante aqui. Eu que era o príncipe, sucessor de Faraó, como é que eu vim parar aqui? Era necessário. E ele, o próprio Deus disse, meu amigo, ele conversava com Deus como se fosse amigo de Deus. Como amigo conversa com outro amigo. Alguém já teve essa intimidade com Deus? Mas, no entanto, Moisés precisava ter esse período de deserto. Moisés volta. Vai, Moisés, vai libertar meu povo. Então, tá bom, Senhor, eu vou. Moisés vem. Ocorre todas aquelas pragas. Moisés vence ali, Moisés mostra através dele o poder de Deus. Moisés liberta o povo, segue com o povo. Ainda não está bem. Moisés passa 40 anos junto com aquele povo. É o processo. Mas o homem segundo o coração, o amigo de Deus, que conversa tete a tete com Deus, ele era necessário passar por todo o processo de crescimento, aprender que quando Deus desse uma ordem para ele, Moisés, toca na rocha e não bata. Moisés vai e bate. Aí o que acontece? Ele não entra na terra de Canaã. Porque não é por ele. Não foi Moisés que libertou. Foi Deus através dele. Todo o tempo foi Deus. As águas não se abriram. Não foi segundo a ordem de Moisés. Ele foi instrumento de Deus. Em todo o tempo foi Deus. Aquelas pragas, todas elas aconteceram, não por a ordem de Moisés, mas foi através dele, Deus. E ele precisava entender isso. Quando Deus der uma ordem, irmão, obedeça. Você é amigo de Deus, íntimo de Deus como Moisés? Então não esqueça. Se ele desobedeceu e não entrou na terra Canaã, te cuida. Não brinca não. Não brinca não, porque não poupou nenhum amigo dele. Não vai nos poupar não. Tá certo? Você está sob uma promessa. Você está sob a unção. Mas você precisa passar por esse processo. E entender que não é por você,
é por Deus. Ele vai te elevar ao lugar de honra. Ele vai te elevar a lugares que você, como diz o Salmo 61, versículo 2, que eu não posso alcançar. Ele vai. Mas você entenda que não é por você, não é mérito seu, é por Ele. Todo tempo foi por Ele. Em todo tempo é Ele. E sempre será Deus. Glórias ao nome do Todo-Poderoso. Deus. Por isso, aqui, eu repito aqui a leitura. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, Deus trabalha por você, constantemente, diariamente, Deus trabalha por você. Entenda isso, Deus trabalha por você, nenhum Deus se preocupou em toda a história da humanidade. Me mostre algum Deus que deixou sua glória, que foi humilhado, que por um momento perdeu a sua comunhão com o Pai eterno. Por um momento a sua divindade, porque estava ali a humilhação do meu pecado na vida dele. A humilhação do teu pecado, toda a nossa imundície estava sobre ele. Nenhum Deus. Ele trabalha em todo o tempo por nós. Glória a Deus. Vamos trabalhar também por ele? Vamos trabalhar. Relógio 24 horas de oração amanhã. Quem vai fazer seu horário de trabalho? Glória a Deus. De madrugada. Nós, né, pastor? Não tem desculpa, não. Eu estou doente. Minha garganta, irmã, o doente também ora. Oxe, estou doente, não oro. Que isso, irmã? Quando Jesus vier, eu não vou não, Jesus, eu estou doente. Oxe, que isso? O doente precisa de cura. Não vai clamar por cura? Não vai abençoar o outro? Jesus mesmo na morte ali abençoou aquele ladrão. Nós não queremos, eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou orar. Eu estou tão cansado, foi tão agitado o dia hoje, eu não vou orar. Eu estou com sono, eu não vou orar. Oh, amado, Deus, Ele trabalha todo o tempo por nós. Vamos dar um tempinho para glorificarmos o nome, para adorar o seu nome. Eu tenho certeza que nessas 24 horas você tem. Você tem. Amém? Então, irmãos, vamos aprender. Sem ansiedade, sem angústia, aprendermos a esperar, a confiar. Porque, como diz, é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Vamos esperar em Deus? Vamos descansar em Deus? Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, colocamos, Senhor amado, em Tuas mãos agora a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos debaixo da Tua promessa. Porque estamos debaixo, Senhor amado, da Tua unção. Porque Tu nos ungiste, Senhor amado, para que alcancemos lugares altos. Tu nos colocarás, Senhor amado, em lugares altos. Os Teus planos, a Tua vontade, é para que nós alcancemos, Senhor, lugares que para nós é impossível, Senhor, alcançarmos. Santo e eterno Deus, que possamos, Senhor, aprender a confiar em Ti, assim como foste com Moisés, assim como foste com José, Senhor. Assim, Senhor amado, será conosco, porque Tu não mudas, Tu és o mesmo Deus. Tu trabalha por nós, Senhor amado, todo o tempo, ó Deus.
Ah, santo e eterno Deus. Obrigada, Senhor, por nossas fronteiras serem alargadas. Obrigada, Senhor, porque Tu nos levas, Senhor, a lugares que nós não podemos, Senhor, conquistar, mas Tu nos farás conquistar, porque é por Ti, não é com nossa força, não é com nosso mérito, mas é pela Tua graça. Tu nos farás, Senhor, alcançar, ultrapassar barreiras, Senhor amado, alcançar, ó Deus amado, objetivos, Senhor, nunca antes, Senhor, alcançados, ó Deus, mas não é por nós, é por Ti, e é para Ti, ó Deus, que nós vivemos. E desde já te agradecemos. E quando nós, Senhor amado, até agora o que nós alcançamos, Senhor, nós te agradecemos e dizemos, Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. E, Senhor, quando tu nos levarmos a mais lugares altos ainda, quando estivermos lá, também diremos, o Senhor quis assim. Aleluia. Foi o Senhor, foi pelo Senhor, em todo o tempo, foi Deus. Obrigada, Deus. Obrigada pela cura. Obrigada, Senhor amado, pela prosperidade. Obrigada pela libertação. Obrigada pela salvação. Obrigada pela restauração dos relacionamentos. Obrigada pela paz, ó Deus, nos lares. Obrigada, Deus, pelas Tuas promessas. Amém e amém. Glórias ao Senhor.